Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Chega de dúvidas? Veja como polarizar o amplificador classe AB. Uma das dúvidas que mais recebo aqui no canal é: professor, como calcular a corrente e a resistência de polarização de um amplificador classe AB? Parece algo básico, não é mesmo? Mas a verdade é que muitos técnicos aqui no Brasil têm exatamente essa dúvida, simplesmente porque não se encontra facilmente por aí, nem mesmo nas melhores literaturas. Afinal, todo mundo sabe que precisamos polarizar os transistores levemente, com uma tensão VBE entre 0,5 e 0,6 volts. Mas como fazer isso? Fui pesquisando muito nos livros de eletrônica que andam por aí, que finalmente encontrei uma resposta à altura. Isso no famoso livro Microelectronic Circuits, do Cedra, lá no capítulo 12.5, Biasing the Class AB Circuit, polarização do circuito classe AB. Ali eu encontrei exatamente o que procurava, testei na bancada e, acredite, funcionou perfeitamente bem. Agora, claro que não posso guardar essa informação só para mim, vou contar para todos vocês. Vamos lá então? Para esse tutorial, eu vou partir do circuito básico mostrado na figura, o clássico circuito com dois diodos, um circuito muito simples. Baseado no texto do Cedra, existe uma regra clara para calcular a resistência de polarização em amplificadores classe B. Primeiro, precisamos determinar a corrente de polarização para a potência máxima desejada na carga. Com essa corrente calculada, adicionamos ainda a corrente mínima necessária para manter os diodos funcionando corretamente. No segundo passo, sem o sinal, tensão zero na carga, a gente calcula a corrente de polarização, a famosa corrente de Bias, e a corrente quiescente nos transistores de potência, a partir das tensões base-emissor dos transistores, que é função das tensões dos diodos. Mas, professor, a corrente de coletor não depende da corrente de base? Boa pergunta, Arthurzinho. Na verdade, é melhor considerar a corrente de coletor em função da tensão base-emissor VBE, já que é ela quem realmente define a corrente quiescente nos transistores de saída. Por isso, usar um circuito simples com diodos funciona tão bem. Embora o ideal seja considerar os diodos e transistores como um espelho de corrente perfeito, na prática não é bem assim. Na verdade, esse espelho é degenerado e depende da dimensão física dos componentes. Uma dica é comparar as correntes máximas dos componentes. Por exemplo, o transistor tipo 41 suporta 6 A e um diodo comum, como um N4007, suporta 1 A. Isso significa que, na prática, a corrente quiescente do transistor deve ser aproximadamente 6 vezes a corrente que passa no diodo. O Cedra chama de razão entre as áreas dos semicondutores. O melhor seria avaliar pela corrente de saturação. Mas como esse é um dos dados difíceis de encontrar, usar a corrente máxima é uma boa aproximação. Nada melhor do que ver isso na prática. Então, vou mostrar o método para o cálculo da resistência de base e corrente de polarização para o circuito da figura, o circuito básico de um amplificador classe AB. O objetivo é calcular as resistências de base para um amplificador simples, com tensão simétrica de mais ou menos 12 volts, carga de 8 ohm, utilizando os transistores tipo 41 e tipo 42, com ganho HFE igual a 40. A potência esperada na carga é de 3 watts. Vamos ao método então? O método consiste em duas etapas. Na primeira etapa, nós calculamos o valor das resistências de polarização no pior caso, na máxima potência sobre a carga. No segundo passo, nós calculamos a corrente de polarização e a corrente quiescente nos transistores de potência sem sinal, com tensão zero na carga. Como o circuito é simétrico, eu vou calcular olhando somente para o tipo 41. Então, vou calcular a resistência R1. Vamos à primeira etapa, calcular o valor da resistência de polarização R1. Tudo começa calculando a tensão RMS na carga a partir da potência máxima esperada. A tensão RMS na carga é igual à raiz quadrada da potência multiplicada pela resistência da carga. Substituindo os valores e calculando, dá aproximadamente 4,9 volts RMS. Para o cálculo da resistência e corrente de polarização, o importante é a corrente de pico. Então, é preciso calcular a tensão de pico. A tensão de pico é igual à tensão RMS multiplicada por raiz de 2. Substituindo os valores e calculando, dá aproximadamente 6,9 volts. Sabendo a tensão de pico, fica fácil calcular a corrente de pico na carga. A corrente de pico é igual à tensão de pico dividido pela resistência de carga. Substituindo os valores e calculando, dá aproximadamente 0,86 A. Sabendo a corrente de pico
É só usar a característica do transistor para calcular a corrente de base. A corrente máxima de base é igual à corrente de pico dividido pelo ganho de corrente, substituindo os valores e calculando dá 21,5 mA. A ideia aqui é que essa corrente vai circular via resistência de base e vai ser fundamental para o cálculo dessa resistência. Mas a corrente máxima na resistência tem que levar em conta a corrente mínima nos diodos. Os diodos se comportam como zêneres. Quando a corrente é máxima na carga, a corrente é mínima no zêner. Aqui podemos considerar a corrente mínima no zêner igual a 1 mA. Então, a corrente máxima na resistência R1 vai ser igual à corrente máxima da base mais a corrente mínima dos diodos. Isso dá 22,5 mA. Para saber o valor da resistência, é preciso saber a tensão nessa resistência. Aqui vou fazer uma simplificação. Vou desconsiderar a queda de tensão na resistência de emissor. Isso pode ser feito sempre. E também vou desconsiderar a queda de tensão base emissor do transistor. Se você quiser maior precisão, pode levar em conta essa tensão, mas na prática não precisa. Então a tensão na resistência de base R1 é igual à tensão VCC menos a tensão na carga. Isso dá 5 volts. Note que na máxima potência, a tensão é máxima na carga e é mínima na resistência de base. Isso é muito interessante. Tendo a tensão e a corrente, é só calcular a resistência de base. Calculando dá 222 ohm. Mas, professor, e se eu não tiver exatamente 222 ohms? Não tem problema, Arthurzinho. Use uma resistência com o valor mais próximo possível, mas de preferência para um valor menor. Eu usei 220 ohm e ficou ótimo na prática. Pronto, a primeira etapa está vencida. E você nem imaginava que era tão fácil assim, não é mesmo? Agora vamos calcular a corrente de polarização nas resistências de base, também conhecida como corrente de Bias, e a corrente quiescente dos transistores de potência. Para isso, vamos analisar o circuito sem sinal, isso é, com a tensão sobre a carga igual a zero. Dessa forma, a corrente de polarização vai ser a corrente na resistência R1 de 220 ohm. Sem carga, a tensão sobre a resistência de polarização R1 é igual a 12 volts. Aqui vou desprezar a queda de tensão na resistência de emissor e na junção base-emissor, mas só a título de informação. Sem sinal, a tensão base-emissor deve ficar entre 0,5 e 0,6 volts, e a tensão na resistência de emissor deve ficar ao redor de 0,03 volts. Sabendo a tensão, fica fácil calcular a corrente na resistência de base. É só dividir a tensão de 12 volts pela resistência. Isso dá aproximadamente 54,5 mA. Essa é a corrente de Bias. Viu como foi fácil calcular? Idealmente, essa seria a corrente quiescente nos transistores de saída. Tudo funcionaria como um espelho de corrente. Mas, na realidade, corrente no transistor depende da relação entre os componentes. Você chamou de razão entre as áreas dos semicondutores. Se a área do chip do tipo 41 fosse igual à área do chip do diodo, então as correntes seriam iguais, mas na prática não são, e é difícil de avaliar essa relação. Uma forma empírica de avaliar essa relação é comparando as correntes máximas dos componentes. Por exemplo, se for usado o diodo 1N4007, que tem uma corrente máxima de 1 A, e sabendo que o transistor tipo 41 tem uma corrente máxima de 6 A, então teremos uma razão 6. Com isso, podemos avaliar que a corrente quiescente do transistor será 6 vezes a corrente nos diodos, a corrente de polarização. Então, a corrente quiescente nos transistores de potência será de 327 mA, um valor muito alto. Como diminuir essa corrente? Pergunta essencial. Uma solução simples é usar um diodo com maior corrente, como o N5408 de 3 A, reduzindo para cerca de 109 mA a corrente quiescente dos transistores. Uma corrente alta, mas aceitável. Foi isso que eu fiz no vídeo do tutorial. Outra solução bem mais eficiente é utilizar um multiplicador de VBE. Com esse circuito, é possível ajustar a tensão VBE num valor que deixa a corrente quiescente num valor mais baixo. Isso tudo porque a corrente de coletor, na verdade, depende da tensão VBE. Outra solução é diminuir a corrente de base. Basta usar um par Darlington. O importante é que tudo fica mais claro agora. Agora a gente entende o porquê do multiplicador de VBE e por que ele é tão usado. E por que para potências maiores é usada a configuração Darlington. Claro que eu montei na prática, mas vou mostrar no próximo vídeo. Nesse, vou deixar você digerindo essas informações fantásticas.
Hoje você viu como calcular a corrente e a resistência de polarização num amplificador classe AB. Finalmente, você tem acesso a uma explicação clara sobre esse tema tão importante. Então, acho que só isso já merecia um like, não é mesmo? No próximo vídeo, eu vou mostrar a prática, o circuito montado no laboratório. E em breve, eu mostro o mesmo circuito com o multiplicador de VBE. Temos que ir por partes, não é mesmo? Então, até lá e bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!